João, capítulo 18, versículo 1, que achou? Que achou que eu achei? Quem está se batendo disso, estou procurando. Só eu sozinho, meu Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajudava ali com seus discípulos. Tendo Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Olha só, pegar um meliante, né? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Olha que bem essa frase. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele sabia bem. Adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes. Manda deixar os discípulos. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E o versículo 11, que é o tema da nossa mensagem para esta semana, diz: mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém? Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco mais uma vez. Através da tua palavra, pela tua palavra, fala no nosso coração. Meu Deus, que nós possamos compreender e entender o que o Senhor diz, o que o Senhor fala. Nosso coração esteja pronto, preparado, nossos ouvidos atentos. Fala conosco, Espírito Santo, agora, no nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Amém? Se assente, fique bem, fique confortável relativamente. Preste atenção, porque é claro que eu não vou conseguir dissecar tudo aquilo que Deus tem para falar conosco aqui, nesses poucos minutos que tem, mas lá na célula depois, Deus vai usar o teu líder, Deus vai usar o anfitrião, o membro, Deus vai usar a pessoa que está lá na célula para compartilhar algo que Deus trabalhou no coração dele e vai acrescentar na nossa vida. Mas olha aqui que interessante, aqui neste momento, esse talvez é o exato momento em que um ciclo na vida, na obra de Jesus se fecha em outro lado. Jesus veio dos céus como um Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, enviado de Deus, o Cristo, o Salvador, para libertar, para salvar o homem do pecado. Mas ele veio realizar duas obras para que a salvação fosse completa, e a primeira delas foi anunciar o reino de Deus. Por isso Jesus ele investiu 33 anos aproximadamente de vida aqui na terra, falando sobre o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, nos ensinando princípios do reino de Deus, formando discípulos, construindo a igreja, iniciando a igreja, que é aquela que carregaria os valores e levaria o evangelho e propagaria a todas as nações e todos os povos. O primeiro trabalho, a primeira obra de Jesus foi a evangelização. Jesus estava entregue no evangelismo pessoal, no discipulado. Ele praticava o discipulado, ele era um discipulador, caminhava com seus discípulos, cuidava dos seus discípulos, ensinava-os, e depois ele disse: agora vocês ensinem, a vez de vocês, é o discipulado, o princípio do discipulado. E Jesus ensinou, e ensinou, e ensinou, e chegou o tempo de deixar de ensinar, porque de nada adiantaria Jesus ensinar o reino dos céus, ensinar os princípios do reino de Deus, como que funciona, o que é, se nós não teríamos acesso, porque não tínhamos acesso ainda ao reino de Deus. E então Jesus, aqui nesse momento, ele encerra o primeiro ciclo. Aqui acaba o ciclo do discipulado, aqui termina o primeiro ciclo de anunciar o reino de Deus, de plantar a igreja, de construir as bases da igreja.
E ele começa agora o segundo momento, o segundo ciclo da obra de salvação do homem, que era efetivamente ir à cruz, que era efetivamente pagar o preço pela nossa salvação, que era efetivamente fazer com que nós tivéssemos mais uma vez acesso a Deus, quando ele nos resgatou através do sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Jesus estava imbuído e totalmente, 100% dedicado a um projeto que não era dele, mas um projeto que era de Deus. Jesus amava o projeto porque ele amava a Deus, ele era um em Deus, e é por isso que ele entregou a sua vida nesta missão difícil e dolorosa de salvar a humanidade. Uma tarefa que não oferecia prazeres, apenas dores e angústias. Não tinha prazeres, não tinha dias melhores ou bons dias, a não ser o prazer de Jesus em cumprir a obra de Deus. A não ser o prazer de Jesus em cumprir a missão que Deus lhe deu. Totalmente envolvido na missão, na evangelização e na missão de entregar a sua vida como Cordeiro de Deus sem mácula. O homem que desceu aqui, o homem que tornou-se, o Deus que tornou-se homem. Mas muitos foram os momentos em que neste tempo em que Jesus estava imbuído na missão e no propósito de Deus, e preste atenção, muitos foram os momentos em que Jesus foi tentado a deixá-lo. Muitos foram os momentos em que Jesus foi tentado a abandoná-lo. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pela fome, ele foi tentado pelo cansaço, ele foi tentado pelo desprezo, pela traição, mas nenhum dos momentos que Jesus teve a oportunidade de, entre aspas, escapar da sua missão, ele retrocedeu. Ele permaneceu firme, imbuído da missão que Deus lhe tinha dado no seu coração irredutível. Em momento algum ele pensou em retroceder, em momento algum ele pensou em deixar, porque ele tinha algo para fazer, ainda que esta missão lhe oferecesse um cálice amargo. Jesus estava ali, sabendo bem o que lhe viria. Jesus estava ali sabendo bem o que lhe aconteceria. O texto fala muito claramente, Jesus sabia bem o tamanho, a intensidade da dor. Jesus sabia o que ele passaria, a solidão, como ele estaria separado de Deus, que foi o pior momento, quando Deus lhe abandona, e o único momento em que ele fala algumas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Sabendo bem o que aconteceria, Pedro saca da sua espada, numa tentativa humana, daquele que não compreende os planos e os projetos de Deus. Ele diz: Jesus, não vou deixá-lo, não vai acontecer. E Pedro tenta oferecer resistência aos homens que vêm prender Jesus. Mas Jesus, ele sabia que ele tinha algo para fazer. Havia um propósito de Deus na vida dele. Todos que andamos e servimos a Deus, nós somos em algum momento presenteados por Deus com seus cálices, porque o cálice é que revela e nos capacita a alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Havia um cálice de Deus para Jesus, mas o cálice era a revelação do propósito. Era preciso aceitar o cálice para que se cumprisse o propósito. Jesus tinha um propósito, e porque ele estava firmado no propósito, porque ele entendia o que Deus estava fazendo, porque ele entendia o papel dele no projeto de Deus, então ele disse: Pedro, põe a tua espada na bainha, porventura não beberei do cálice que o Pai me ofereceu. Vou beber até a última gota. Jesus tinha um propósito, e se nós temos propósitos de Deus em nossas vidas, com certeza também Deus nos oferecerá como propósito um cálice para que possamos beber. E a pergunta para nós, que é o tema da nossa mensagem, o tema da palavra de Deus, o que Deus fala conosco, não hoje, mas a partir de hoje nas nossas células: qual é o teu cálice? Qual é o cálice que Deus tem apresentado e que por vezes nós rejeitamos? Qual é o cálice que quer nos conduzir, nos levar ao propósito de Deus, a cumprir o propósito de Deus, a cumprir os projetos de Deus, e nós não nos preparamos e rejeitamos o cálice? Porque olha aqui, irmão, quem rejeita o cálice, rejeita também o propósito de Deus. Quem rejeita o cálice, rejeita também fazer a vontade de Deus. Quem rejeita o cálice, rejeita cumprir aquilo que Deus lhe deu ao fazer.
Qual é o teu cálice? Porque o cálice de Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre o cálice de Jesus. De que cálice Jesus falava? Do que ele estava dizendo? O que era tão difícil? O que era tão ruim? Tão complicado? Que quando ele orou lá no Getsemane, a Bíblia diz que ele suava grandes gotas de sangue, tamanho era a angústia, tamanho era o estresse do corpo de Jesus, tamanho era a dificuldade daquilo que ele sabia bem que viria. E lá ele ora e ele clama a Deus. Ele diz: Pai, por favor, se houver um meio, se houver um jeito, se houver outra forma, passa de mim este cálice. Não me dê esse cálice. Eu não quero. Deus manifesta ali o desejo de não beber o cálice, entendendo e conhecendo que era um cálice amargo, era algo difícil, era ruim, estava sofrendo, angustiado, mas ao mesmo tempo em que o corpo do homem, Jesus gritava, ao mesmo tempo em que a angústia tomava o seu coração e ele suava grandes gotas de sangue, no meio da angústia e do desespero, ele se rende diante do Pai e ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu beberei o cálice até a última gota, se for preciso. Não beberei. Pedro não entendeu nada. Pedro, aliás, ele era aquele que nunca entendia nada. Estava com Jesus e não estava entendendo nada. Só estava andando. O único que tinha espada que é Pedro. Mas eu não queria. Um outro texto, não é aqui, no outro livro. Ele completa com Jesus dizendo: Pedro, se eu quisesse guerra, se eu quisesse briga, Pedro, eu orava a Deus, vinha um exército de anjos, uma míriade de anjos aqui, anjos querubins com 2 asas, com 6 asas, com fogo, com espada de fogo, e não tinha para ninguém, Pedro. Mas Pedro, olha que você não está entendendo. Ninguém me força a beber o cálice que o Pai me deu. Eu voluntariamente o aceito, porque entendo que há um propósito no cálice que o Pai me oferece. Há um propósito no cálice, mano. Nós precisamos entender e aprender se Jesus nos oferece um cálice. Se é um cálice, é porque também há um propósito. E se há um propósito, inevitavelmente também haverá um cálice. E o cálice de Jesus, o que era composto, eu quero falar sobre 6 coisas aqui, bem rapidinho, de que era composto o cálice de Jesus, para que a gente possa compreender. Porque talvez o meu cálice, o nosso cálice, nem se aproxima. Ou talvez ele se aproxima, ou talvez nós vivemos as mesmas coisas, ou talvez Deus vai falar no teu coração. Talvez você vai dar uma olhadinha dentro do teu cálice, o cálice que Deus te ofereceu. Então vai retomar a expectativa dos céus. É que nós possamos retomar e aceitar. Então, a primeira coisa que está no cálice de Jesus chama-se diminuir-se a si mesmo. Diminuir-se a si mesmo. Olha aqui, irmão. A Bíblia diz aqui no início do livro de João mesmo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era? O Verbo era? Alguém sabe como é ser Deus aí? Alguém já foi Deus alguma vez na vida? Alguém tem uma ideia de como é que é? Consegue imaginar o que é ser Deus? Consegue imaginar lá na criação que diz que no princípio era o Verbo, ele estava com Deus. Lá na criação, quando Deus criava todas as coisas, Jesus estava junto. Você nunca viu lá no livro de Gênesis, que é sempre no plural, façamos, pois, o homem, a nossa imagem e semelhança. Estavam todos juntos. Jesus, no início, o Verbo de Deus, ele já era Deus. E quando o homem decide afastar de Deus lá no Jardim do Éden, ele presenciou a cena. E quando o homem aceita trair a Deus uma primeira vez dentro do paraíso, e Deus, ele estava manifestando o seu juízo contra o homem. Naquele exato momento também, Deus já dá um plano de salvação. E esse plano estava incluído quem? O Deus Jesus. O Deus Jesus que precisava agora voltar, regredir. Era o antimilagre da regressão. Diminuir-se a si mesmo. Até alcançar, a Bíblia diz, tamanho do homem, até ser homem. Imagina, eu não sei como é que é. Como é que é ser Deus? Mas o Deus Todo-Poderoso, que tem o universo na palma das suas mãos. Aquele que dava ordem, o mar se acalmava. Dava ordem, o vento parava. Dava ordem, o morto ressuscitava. Agora fica imaginando como é ser Deus. Nós nunca vamos conseguir imaginar.
Nós nunca vamos saber o que é exatamente o que Jesus fez, o tamanho desse primeiro passo do cálice de Deus para Jesus, de diminuir-se até atingir a forma de homem. Semeado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele nasceu como homem porque precisava que um homem fosse parte, porque a Bíblia diz que como por um homem o pecado entrou na humanidade, também por um homem o pecado foi extirpado. Não podia vir o Deus, tinha que ser um homem. Deus não podia resolver o problema do homem, tinha que ser o próprio homem. E é por isso que Deus, ele diminuiu-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. E ele veio para nos salvar e nos resgatar do pecado e da morte, para pagar o preço que nós não estávamos aptos a pagar. Diminuir-se. O Deus veio ser homem, regrediu, diminuiu. Não dá para entender. Nós não vamos saber o tamanho desse primeiro passo. Mas nós podemos entender, quando olhamos para nós e sabemos da nossa dificuldade. Negar-se a si mesmo é um cálice que, por vezes, não estamos dispostos a beber. Diminuir é difícil para nós e nem sou Deus. Às vezes eu só sou pastor. Às vezes eu sou o marido. Às vezes eu sou a esposa. Às vezes eu sou só o provedor. Eu que pago as contas aqui em casa. É eu que limpo a casa, é eu que cuido, é eu que faço, é eu que dou um cheque, né? Agora é Pix. Eu que sou o dono do Pix. Eu que sou líder, eu que sou o chefe, eu que sou o mais bonito. Eu sou o mais inteligente, é eu que sei mais, eu falo melhor, eu tenho um título. E quando nós temos um pouquinho só e não somos Deus, muito longe de ser Deus, temos dificuldade, uma grande dificuldade, às vezes de negarmos a nós mesmos e aceitar o cálice de Deus, do propósito de Deus, que implica que nós possamos diminuir a nós mesmos, ao ponto de não sermos menor do que ninguém, mas também de não sermos melhor do que ninguém, mas nos tornarmos iguais, comuns, como ovelha do capricho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro cálice, diminuir-se. É importante que ele cresça e que eu diminua. Olha, irmão, é tão difícil. É por isso que o ser humano tem uma dificuldade tremenda de se quebrantar diante de Deus. É por isso que nós temos uma dificuldade tremenda de dobrar os nossos joelhos e nos render diante de Deus, porque nós não gostamos de nos humilhar. A humilhação para nós é um cálice amargo. A humilhação para nós é um cálice difícil, rejeitamos, não aceitamos, não queremos, nós queremos ser melhores. Se eu sou Jesus, Jesus, você vai descer na humanidade, eu vou. Mas é o seguinte, eu quero nascer na família real. Esse negócio de nascer trebaria não é comigo, não. Só Deus, pô. E outra coisa, a cruz tem que ser uma cruz de ouro, maciço. Não vem com cruz de pau, não, que aqui o ouro nós faz rua aqui no céu. Aqui a cruz nós faz rua. Eu vou, mas tem que ser, porque não é assim que a gente fala para Deus, não. Não é assim quando Deus pede alguma coisa, quando vem um cálice, a gente tem que diminuir, a gente não, eu vou mais, a gente começa a colocar nossas condições. Porque eu vou, mas tem que ser do meu jeito. Aqui é o que nós está querendo, eu que mando. Eu é que sei. Eu é que vou dizer, eu que vou colocar as condições. O primeiro cálice que Deus nos oferece, o primeiro conteúdo, componente do cálice de Deus para Jesus, foi negar-se a si mesmo e reduzir-se ao menor dos menores até atingir a forma de homem. E sofrer as dores, e sofrer as angústias, e sofrer o cansaço, e sofrer o desalento, e estar aqui envolvido na obra de Deus, caminhando por esta terra como um homem limitado pela carne, limitado por aquilo que o homem era, porque era o único, era a forma que ele tinha de poder legalmente pagar o preço pela libertação do homem. Negar-se a si mesmo. O segundo componente do cálice de Jesus, que ele disse para Pedro, porventura, Pedro, não beberei o cálice que o Pai me deu. Se eu tiver aqui para a cruz, eu vou. Se for de maneira, pode ser, vai ter coroa de espinho, eu aceito. Vai ter chicotada, manda lá, vai ter angústia, eu estou dentro. Vai ter grandes gotas de sangue, suor de sangue, meu, nada mais. Eu porventura, eu não beberei o cálice que o Pai me deu.
A segunda coisa, o segundo elemento que estava no cálice de Jesus chama-se suportar traições. Suportar traições, não deixar que a falta de caráter de outros nos derrote com a frustração. Suportar traições, irmão, não estou dizendo de aceitar a traição, olha aqui, preste atenção. Às vezes as pessoas confundem. Você vai ver quantas vezes? 70 vezes 7. Então tem que ficar tapete do diabo? É claro que não. É claro que não. Não vou aceitar a traição. Ah, pode ficar me traindo que não tem problema? Claro que tem. Fica me traindo nada. Não. Mas eu tenho que aprender a suportar. Estava tudo bem, Judas traindo Jesus? Não estava. Jesus chorou no seu coração, angustiado, triste, porque ele estava perdendo um amigo. O que mais feria o coração de Jesus não era a traição de Judas, não era ser traído, mas era perder um amigo. Mas nem a traição de Judas, nem a traição daqueles que o serviam, que prometeram estar com ele, impediram Jesus de permanecer no propósito de Deus para a sua vida. Judas o traiu e ele o colocou na mesa com ele. E ele pegou um bocado, e o único que ele serviu e deu na boca foi aquele que o traía num gesto de quem ainda amava. Estou sendo traído, você está me traindo, mas a tua traição no mundo, o amor que eu fiz por você, vai sabe o que você tem que fazer. Não é aceitar, mas é suportar. É não deixar que a traição nos amargure. Não deixar que a traição nos deixe de acreditar, porque, irmão, às vezes nós não só somos traídos porque nós traímos também, a gente não gosta de ser traído. Mas a gente trai, nós traímos a Deus, traímos a confiança de Deus. Às vezes somos traídos pela nossa liderança, somos traídos pelos nossos liderados, somos traídos pela nossa família, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa. E nem estou falando da traição conjugal. Não estou falando disso. Essa traição promete uma coisa e não cumpre, promete uma coisa e não faz, traindo a confiança, querendo que apenas no começo, tem pessoas que quando querem alguma coisa, elas prometem os céus, até que conseguem o que quer, depois esquece da promessa. Traição. Mas nós não podemos deixar que as traições, aprender a suportar traições, porque não, olha aqui para mim. O propósito de Deus para a nossa vida como igreja, para a minha vida e para a tua vida, implica em mexer com pessoas. E pessoas traem. Pessoas traem. Pessoas mentem. Pessoas, às vezes, elas estão ansiosas, angustiadas, elas fazem qualquer coisa para escapar daquela situação, elas fazem. Nós temos que aprender a suportar, porque Jesus suportou as traições. Judas o traía com um beijo no seu rosto. Todos vieram com tochas e paus, o traidor junto. Pedro tirou a espada e já deu na orelha do servo. Não, no servo não, pega Judas. Pega ele. Traidor de uma filha. Não é assim, irmão? Mata os traidores. Mata o traidor. O traidor tem que morrer. Mas Jesus disse, não, Pedro. Não. Coloca a tua espada na bainha, porque se tem traição no cálice, eu vou beber até a última gota. A traição não vai me impedir de continuar a caminhar para aquilo que Deus instituiu para a minha vida. Eu vou continuar indo para a cruz, porventura não beberei do cálice que o Pai me deu. Jesus não concordava com a traição, é claro que não era bonito, não era gostoso, não era agradável, não era fácil, era um cálice amargo, mas ele estava imbuído do propósito, ele sabia que havia um propósito, então ele bebeu o cálice da traição até a última gota, e foi lá na cruz e cumpriu o propósito de Deus na vida dele e na vida da humanidade. Aprender a suportar traições, irmão. Eu falei de manhã, a traição não é boa, não é gostoso, ninguém quer, ninguém acorda de manhã, hein? Ah, que vontade de ser traído. Vontade de ser traído. Será que ninguém vai me trair essa semana? Queria que alguém me traísse. Que vontadinha que eu tô. Vontade a gente tem de tomar Coca-Cola gelada, né? Um café de manhã, fresquinho. Agora de manhã. Ninguém tem vontade de ser traído, não. Mas acontece. O problema, irmão, não é ser traído. O problema é que eu vou permitir que a traição produza no meu coração. O que eu vou permitir que a traição produza na minha mente, na minha vida. Em que não é aceitar todos os dias, né?
Bíblia nos ensina a perdoar, o processo é outro assunto, é outra história. Tem o processo, mas o que é que isso vai produzir? Porque às vezes as pessoas erram, as pessoas têm falha de caráter, elas nos traem e nós bebemos o cálice e envenenamos o nosso coração e desistimos do propósito de Deus, porque a traição encontrou espaço, nos feriu, nos machucou e nós deixamos que domine o nosso coração, a nossa vida. Então nós nos tornamos amargos, não confiamos mais em ninguém, não aceitamos mais nada, porque uma vez uma pessoa veio me trair. Ah, não vou mais para a cruz, Judas me traiu. A gente bota no meu balaio, né? Não adianta, deixa lá. Mas é suportando a traição. Vamos para frente. A terceira coisa é que o outro complemento do cálice de Jesus, em que ele disse, eu beberei, chama-se solidão. Há cálices que precisamos aprender a beber sozinhos. Solidão, irmão. Andar com Jesus, a vida com Jesus. Ela nos exige alguns momentos de solidão, decidir sozinho, estar sozinho. Jesus esteve sozinho no Getsemane. Jesus esteve sozinho orando, os discípulos dormiram, mas ele continuou orando. E Jesus agora, ele era deixado dos discípulos, os discípulos estavam com ele, vieram atrás dele, ele disse, a quem vocês procuram? Ele disse, a Jesus Nazareno. Ele disse, é comigo. Deixe eles, deixe os discípulos. Esse é para mim, eu vou sozinho. É algo que eu tenho que fazer, que Deus deu para mim fazer. Eu não preciso ter uma multidão comigo, um exército comigo, pessoas me incentivando, me motivando nesta tarefa. Essa tarefa é minha. Solidão. Jesus foi sozinho. Esteve sozinho, apanhou sozinho, foi para a cruz sozinho. O próprio Deus o deixou quando o pecado, o preço do pecado que ele carregava em si, o pecado da humanidade. A separação entre Deus e o homem. Quando foi separado, esteve sozinho, ele disse, Deus meu, porque me desamparaste. Nunca na história da eternidade Jesus esteve afastado do Pai. Mas naquele momento foi preciso pagar o preço da solidão de estar sozinho, porque o salário do pecado é a morte, estar afastado de Deus. Então Jesus esteve e pagou o pecado, pagou o preço do nosso pecado em solidão. Porventura, ele sabia bem, a Bíblia diz. Ele sabia bem. E nós temos que aprender a andar e caminhar em solidão. Grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada fizeram grandes coisas sozinhos. Gideão foi encontrado sozinho, decidiu sozinho, em algum momento lutou sozinho. Davi desceu sozinho no vale, venceu o gigante. Moisés ele andava sozinho, decidia sozinho, apenas ele entrava e tinha a presença de Deus sozinho. E Jesus sozinho foi lá para a cruz. E às vezes, quando nós temos momentos de solidão, nós rejeitamos o cálice da solidão. Eu até queria ir, mas minha esposa não quis. Então eu também fiquei. O cálice da solidão de ir sozinho eu não quero. Eu queria fazer, mas o meu marido não quis. Aí eu também fiquei. Porque sozinho eu não quero. Eu queria que aqui na nossa casa fosse mais, a gente tivesse um momento de oração, mas esse não quis, aquele não quis, então sozinho eu não vou. Eu queria servir Jesus com fidelidade, eu queria mudar meus hábitos, mas as pessoas não querem, a minha família, os meus amigos não querem, então eu rejeito o cálice da solidão e não vou sozinho, não faço sozinho. E quando eu rejeito o cálice, eu estou também afastando de mim o propósito de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Há coisas, mulher, que a mulher faz sozinha, intercessora. Busca Deus pela família, continua firme buscando em Deus. E há coisas que o marido faz sozinho, o sacerdote do lar, ele que tem que dar as cartas dentro de casa, no que diz respeito às coisas de Deus. Ele que tem que vigiar para que Deus esteja ali, ele que tem que assumir o papel, ele que tem que trazer os princípios, os valores, às vezes sozinho, porque olha aqui, irmão, às vezes Deus nos dá um chamado para mim, dá um chamado para você, e as pessoas que estão em volta, elas não entendem o propósito, como Pedro não estava entendendo o propósito.
Pedro não estava entendendo nada. Pedro queria que Jesus não cumprisse. Ele queria, mas ele não estava entendendo nada. Uma boa intenção no seu coração, porque olha aqui bem, preste atenção. Nem sempre a boa intenção do coração ela está alinhada com o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Numa boa intenção, ele tira a espada. Com uma boa intenção, ele vai salvar Jesus. Com uma boa intenção, ele quer mostrar lealdade. Com uma boa intenção, ele quer mostrar fidelidade. Mas a atitude equivocada de Pedro era uma tentativa que foi frustrada por Jesus de tirá-lo do propósito de Deus. Preste atenção. Nem sempre as pessoas que estão à nossa volta compreendem o propósito de Deus na nossa vida. E por vezes elas vão tentar nos afastar do propósito. Não com má intenção, mas é porque não compreendem o que está calado no nosso coração que Deus está fazendo. Nem sempre. Às vezes que a Ligiane essa andança nossa aí, minha esposa querida, amada, dorme, acorde comigo todo dia, merece um presente, vai ganhar a semana preta de aniversário, domingo, hashtag fica a dica, irmão. Essa mulher merece um presente, merece ou não merece? Hã? Vocês também dizem que são meu amigo depois aí, né? Na dança da vida do ministério. Quem é o pastor da igreja? Teve um momento de decisões que a gente conflitou. E ela dizia, não, eu acho que não é assim. E ela com intenção de ajudar. Ela queria me ajudar. Mas Deus deu para mim. Era o meu cálice. Era o meu momento. Eu tinha que fazer, era difícil. Situações, coisas que a gente coloca que implica na minha vida mesmo, muda comigo também. Mas eu decidi e falei, vamos fazer, e vai ser assim, porque eu estou entendendo que é o meu propósito, é o meu cálice. Não vou mais, depois, como Pedro depois reconheceu. Depois as pessoas vão reconhecer, vão entender, mas a gente precisa, olha que não, irmã, vigia. Não deixe as pessoas afastar você do propósito de Deus, porque elas não entendem, às vezes, o que Deus está fazendo na nossa vida, no nosso coração. Às vezes a esposa não entende o marido não entende a esposa. Ele não consegue ver, ela não consegue entender, não consegue compreender o tamanho, a dimensão, e às vezes nós aceitamos, porque não queremos frustrar aqueles que estão à nossa volta. E quando não frustramos aqueles que estão à nossa volta e rejeitamos o cálice da solidão, então também afastamos o propósito de Deus na nossa vida. Aprender a andar sozinho, o cálice da solidão, a cálice que precisamos beber sozinho, de Jesus disse Pedro, bota tua espada na bainha, não quero tua ajuda, leva esses, solta eles, deixa eles, porque esse cálice é meu, é comigo, eu vou beber, é a última gota. Outro componente do cálice chama-se calúnias. A mentira sempre permeia a obra de Deus, mas não poderá sufocar. Calúnias. Irmão, tem gente que é caluniado, ele fica, me caluniaram, fica chorando, não vou mais, não quero mais, a gente faz de tudo por esse povo, tem líder, pastor, fazendo o povo de coração duro. Meu irmão, Deus falou a mesma palavra um dia, mesma coisa. É igual. Mas a gente deixa que a calúnia, Jesus não foi caluniado. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Salvador, dava vida aos cegos, curava os leprosos, ressuscitava os mortos, perdoava os pecados, andava na terra, fazendo milagres, maravilhas, em nome de Deus, anunciando o reino de Deus. E disseram que ele era filho de Beelzebul. Eles disseram que Jesus ele fazia milagres, era parceiro do diabo. Vamos te chamar de parceiro do diabo? Eu quero que você ora e é o diabo que faz milagre, não é Deus? Você está servindo ao diabo. Os não chegaram, mas estão chegando lá, mano. Já estão começando as calúnias contra a igreja, contra as coisas de Deus, contra o reino de Deus, contra a minha vida, contra a tua vida. Foi um aleluia, né? Quando você estava lá na cachaçada, lá, ninguém te ajudava. Começou a vir para Jesus, começou a mudar a vida, a luz começa a brilhar, e as calúnias, aleluia. Agora vem meu pastorzinho. Agora como é que é da moral? Você não pode falar assim. Você é crente. A calúnia. E tentando inverter as situações.
tentando nos conduzir pela calúnia, tentando nos frear pela calúnia. Olha aqui, muita gente abandona o propósito de Deus porque não suporta ser caluniado, porque dá ouvidos à calúnia e retrocede, se cala, para, porque não está disposto a aceitar o cálice amargo de ser caluniado e ser vituperado pelo Evangelho de Deus. Não aceita beber, quer manter a reputação. É mais importante a reputação, é mais importante ser bem visto, é mais importante ser aceito. Mas Jesus não buscou ser aceito pelos homens. Jesus buscou cumprir o propósito de Deus. Os homens nos rejeitaram, mentiram, burlaram, inventaram falsas testemunhas para o condenar, para levar a cruz, chicotearam. E ele tomou todos os cálices das calúnias e suportou as calúnias e foi para a cruz e pagou o preço do nosso pecado. Ele vive para sempre. Vem vocês que estejamos entendendo, porque o propósito foi cumprido. Beber um cálice, Pedro. Você acha que eu não vou beber um cálice? Pode caluniar. Sempre, irmão. A mentira sempre andou, quer ver? Se você pegar o seu celular e colocar lá no Google, todo pastor e deixa ele completar sozinho. Vai aparecer ladrão, sem vergonha, vagabundo. Vai aparecer um monte de coisa lá. Eu não coloquei ainda. Tá? Me vejo amanhã, mas nem experimentei para não fazer. Mas, olha lá, para você ver. Todo pastor Tenha dúvida. A primeira coisa que vai para a igreja dar dinheiro para o pastor. Nem sabe o que é o infiel dos infernos e quer mandar no que a gente faz. Não me ajuda. Não trabalha por nós, não dá dinheiro para nós e quer mandar no nosso dinheiro. O diabo é assim. E quer mandar no dinheiro dos crentes ainda. Não vai, não faz, não participa, não conhece, quer dar ordem. Tu não pode, vai gastar na cerveja, na cachaça lá, né? Matar tua família. Calúnias. Sempre a obra de Deus foi permeada por mentiras, calúnias, ilações. Porque a arma do inferno para nos fazer parar e desistir. Mas aquele que está firmado no propósito, ele aceita o cálice e permanece e suporta. Porque Deus tem um chamado. O quinto aqui, dores e angústias, cálices amargos que nos desesperam, tentando roubar a nossa sobriedade. Irmão, quer ver uma das coisas que mais derruba a gente? É dor, angústia. Começou a ter dor, começou a ter angústia, começou a ficar difícil. A gente já derruba o beijo. Está falando com o beijo, já começa a vir para Deus com faca no pescoço. Deus, estou te servindo, olha o que eu ganhei. Olha aqui. A gente vai na cruz. Depois de 33 anos, mano. 33 anos andando, discipulando, servindo, sendo fiel a Deus, passando no final dele de presente uma cruz açoite. Mas era Jesus, então não vou mudar, olha Pedro. Olha Paulo, Pedro, os discípulos, mas olha Paulo. Uma vida inteira servindo a Jesus. Primeira viagem, segunda viagem, naufrágio, e vai em prisão, e sai, e volta. E os últimos dias da vida de Paulo, para onde? Numa masmorra, velho, sozinho, doente. Escrevendo uma carta e falando uma das frases mais célebres da toda a humanidade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Suportava os cálices. Paulo bebia seus cálices com alegria. Ele dizia assim, agora eu sei que eu vou pagar. Eu deixei quem tem crido. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Dores, irmão. Dores, angústias, cálices amargos que nos desesperam. É difícil quando está doendo. É difícil quando a gente está angustiado. É difícil quando a gente não vê, mas caminhar com Cristo é um caminho de caminho estreito, de estado estreito. Ele nunca nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, ele disse, porque eu venci o mundo. Mas vai ter aflições. É a si mesmo, tome a sua cruz tem dor, cruz tem aflição, tem dificuldade. É cálice do propósito de Deus. Trabalhar para Jesus é difícil, irmão. Sabia que trabalhar dá trabalho? Tem que falar, tem gente que não sabe. Ele quer trabalhar para Jesus, ele pega o trabalho, estou cansado. Gosta de trabalho, mas o que? Quer trabalhar e não é cansar?
Acho que vai trabalhar, vai ficar de boa, trabalhar dá trabalho, irmão. Trabalhar para Jesus cansa também. Mas ele disse, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é assim, dores, aflições, o cálice do propósito. Será que Jesus passou dores, irmão? Será que Jesus esteve aflito? Eu não quero imaginar, às vezes eu tento imaginar, mas eu já não quero mais, porque já dá uns arrepios no corpo, né? Imagina aqueles chicotes que tinha ponta de osso, tinha pedaço de osso na ponta, tinha pedaço de ferro na ponta, cravavam no sócio, desarrancavam de novo, assim, vinha um pedaço de carne. Será que doeu? Acredito que foi muitas dores. Não foi a maior das dores, mas muitas dores e angústias. E Jesus sabia bem, o texto diz, o que ele ia enfrentar, ele sabia bem. E ele disse, Pedro, guarda a tua espada na bainha, porventura não beberei do cálice que o Pai me deu. Qual é o nosso cálice? O último componente, o mais difícil, que é a morte. O cálice de Jesus havia morte. Morrer é deixar de existir. Em que Deus tem pedido para que deixemos de existir. Morrer é deixar de existir. Não estou falando aqui da morte, é claro, física, porque essa não tem como nós fugir, a menos que haja o arrebatamento e Jesus venha antes da nossa esperança. Então a gente não vai passar pela morte física. Mas até então, a única certeza que nós temos é a morte física, mas não estou falando desse tipo de morte, falando de deixar de existir para algo. Morrer para o mundo. A gente fala, eu tenho que morrer para o mundo e viver para Jesus, morrer para o mundo para viver para Jesus, o velho homem que precisa morrer, os velhos hábitos que precisam morrer, algumas amizades precisam morrer, alguns ambientes precisam morrer, algumas coisas precisam morrer, alguns pensamentos precisam morrer, alguns sentimentos precisam morrer, algumas coisas precisam ser tiradas, extirpadas da nossa vida, é preciso morrer para algumas coisas. O cálice de Deus é cumprir o propósito de Deus, vem com morte dentro. Eu tenho que aceitar a morte, eu tenho que aceitar morrer. Porque se o velho homem não morrer, não haverá uma nova vida em Cristo. Não haverá um novo tempo se o velho não morrer. Não haverá um novo se não retirar o velho. No cálice de Jesus estava a morte. Ele aceitou a morte porque é através da morte de Jesus que todos nós herdaríamos a vida. É preciso morrer, aceitar a morte. Às vezes ele não cumpre os propósitos, nós não deixamos morrer alguns sonhos. Preste atenção, irmão. Alguns sonhos do nosso coração às vezes precisam morrer. Nós sonhamos tanto, queremos tanto, nos apegamos àquilo, assim como nos apegamos a essa vida. Irmão, quando nós chegar lá no céu, você vai me contar, você vai dizer se eu tenho razão ou não. Guarde bem isso aqui para você me lembrar lá. Se você ir comigo, pode falar comigo, pelo amor de Deus. Mas preste atenção, porque a gente não quer, não tem jeito, né? Vamos comigo no céu, você vai me contar, porque eu tenho para mim, irmão, que quando nós chegar lá no céu, irmão, quando nós chegar lá, nós vamos olhar e começar a viver as coisas de Deus, começar a viver lá, porque a Bíblia diz que ninguém consegue imaginar, né? O homem não consegue imaginar, não consegue pensar o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Mas eu tenho para mim, quando nós chegar lá no céu, nós vamos dizer, meu Deus, por que o Senhor demorou tanto? Por que não trouxe antes? E eu lá pegando aquelas coisinhas lá, sofrendo, trabalhando de dia, naquela segunda-feira brava, um monte de boleto para pagar. Eu lá, meu Deus, eu tinha que vir antes, porque o senhor demorou tanto para me trazer para cá, porque vai ser demais, irmão. Mas só que a gente pensa, o quê? Essa vida, assim, essa pegadinha aqui, de estar apegada, a gente quer viver mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, não tem força mais nem para respirar, mas quer só mais um dia, mais um pouquinho, a gente quer ficar, nós estamos apegados, e apegados que estamos nessa vida, nós resistimos. E às vezes há sonhos no nosso coração, sentimentos, e que nós estamos apegados demais e resistimos. E esses sonhos precisam morrer. Alguns desejos precisam morrer. Olha aqui para mim, algumas amizades precisam morrer. Alguns ambientes precisam morrer na nossa vida. Não é lugar para mim. Porque agora eu vou viver o propósito de Deus. E eu vou beber o cálice.